yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e você pode finalmente voltar a usar 37 cartas no seu deck. Sim, porque o Upstart Goblin saiu da banlist, certo? Rolou aí recentemente a banlist, né? Que se você não me ouviu falando sobre, você pode acompanhar falando sobre aqui em cima. E dentre tantas coisas e tantas questões a serem tratadas, uma das coisas que foram feitas foram a saída do Upstart Goblin da banlist, certo? O Upstart Goblin, essa carta tão importante que fez com que nós que começamos a jogar, não nesse ano ou no ano passado, mas ali por meados de 2013, 2014, por ali, e tinha muito debate em volta do uso dessa carta. Tanto que em determinado ponto ela foi limitada no TCG, e no OCG continua a 3 por muito tempo, certo? E aí faltavam cartas para poder aumentar a consistência do deck, tem sempre essa questão, né, da tão sonhada consistência. E o Upstart Goblin tá aí para ajudar absolutamente todos os decks a voltarem a ser consistentes. Hoje, o debate que eu quero trazer para vocês aqui é pra gente imaginar, cara, em como essa carta, que já causou tantas questões em volta de deck builds a serem feitas buscando a consistência, em como ela voltar a 3 não significa nada. É impactante. Vamos tentar debater um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, partiu. Então, vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network, certo? Acesse aí tcnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, certo? E se nesse final de ano, em dezembro, tá tendo a promoção de 20% de desconto em toda a loja. 20% de desconto em toda a loja, certo? E se você usar o meu cupom, você ganha mais 5% de desconto. Se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5%. Então você vai empilhando desconto até você fazer a loja te pagar. É basicamente isso que tá rolando. Mentira, mas é... Vocês entenderam, né? Eu tô tentando vender meu peixe aqui. Mas enfim, meus amigos, acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, muito seu deck. Lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos de fato pro assunto do vídeo. Let's fucking go! Bom, antes da gente chegar de fato no tema, né, eu quero trazer vocês aqui para Road of the King, que é o site que traz pra gente, né, os reportes de como tá o metagame dentro do OCG. Aquele mundo longínquo onde a gente não ousa chegar perto, mas traz algumas informações pra gente. Foda-se quem tá aqui no topo, onde você pode ver é um Fire King, é um Rescue Ace, que teoricamente são decks mais mid-range, não são tão wombo combos, né? Ou como a gente se habituou a chamar um deck de combo, como Super Heavy, Manadium. Não é esse tipo de deck. O Centurion, inclusive, tá aparecendo bem pouco, né? Mas enfim, seguido por Desper, Silent Force, que é aquele deck de ritual, né? O Pêndulo Magician, Renick, Snake Eye, Centurion e aí o Tier 0 Others, certo? Por que eu tô mostrando isso aqui? O Fire King e o Rescue são decks sólidos no decorrer do tempo, né? O deck de Perily era um deck que até tem um quesito consistência e com as limitações ele fica ainda mais inconsistente, né? Então você acaba tendo que preencher a consistência do deck com outras coisas. Mas, por exemplo, em um deck de Fire King e um deck de Rescue, que é quem tá moldando o metagame do OCG, você tem essa configuração de deck aqui. É um exemplo de um deck OCG de um Fire King, que é o deck que está no topo do competitivo por lá, pelo menos em termos de uso de deck dentro dos torneios catalogados por aqui. E como vocês podem ver, em Spells não temos nenhum Upstart Goblin. E o Upstart Goblin está 3 no OCG há muito tempo. O Maxi, que é uma carta típica de OCG, ela é usada 3. Molda formato é muito importante de se ter. O Upstart Goblin, estando a 3 há muito tempo, não está na decklist. E mesmo assim o deck tem inconsistência. A gente passa para um deck de Rescue, por exemplo, você pode ver também que não tem nenhum Upstart Goblin. Tem cartas como o Espaço Protect, né, de spells como um College e um Crossout, que facilmente poderiam ser slots para alguma coisa, e tem um Prosperity por aqui. Mas o Upstart mesmo não tem. A gente passa para esse deck de Desper, que é um deck de 60 cartas e, né, aqui não vai ter mesmo nada do tipo. E aí tem um deck de Silent Force, que é um deck que usa ali meio que 40 cartas e olha só, tem uma extravagância, mas não tem o Upstart Goblin. Eu só queria mostrar um pouco disso pra vocês, pra gente poder imaginar um pouco disso, né? Desse tal impacto no jogo. Bom, o Upstart Goblin, pra gente poder só desenhar aqui por cima, pode ser um assunto meio óbvio isso que eu tô falando, mas eu só queria trazer pra vocês esse impacto de uma carta tão relevante pra ser nada.
saindo da Banlist A3, por exemplo. Porque o Upstart Goblin, lá naquela época onde nós começamos a jogar, né? Se você começou mais ou menos na mesma época que eu ali, 2015, 2016, por exemplo, ou até um pouco antes, você vai lembrar que o Upstart Goblin era uma carta que, quando tava 3, você tinha essas discussões de como é que você vai moldar o seu deck. Basicamente, se o meu deck, o Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartas e eu tenho 40 cartas no mínimo do meu deck, certo? Eu tenho as coisas que o meu deck quer fazer. Então, quanto menos cartas eu tenho no meu deck, maior a chance de eu ver as coisas que eu quero. E se eu não vejo a coisa, por exemplo, eu comprei uma carta de uma mão de 5 cartas e eu tenho 3 Upstart Goblin, beleza, são 3 cartas a menos, onde eu vou dar os 3 Upstart, vou comprar 3 novas cartas e eu tenho agora uma maior probabilidade de eu ter as cartas que eu quero no meu deck. O Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartas, eu preciso fazer o que eu quero, eu preciso ter consistência para fazer o que eu quero, diminuir a quantidade de cartas no meu deck é algo natural a se pensar. E aí nesse rumo o Upstart Goblin acabou sendo limitado no TCG, o que tinha várias coisas ao redor disso, né? Tinha a questão de te obrigar a ter mais cartas no teu deck, né? Então você se abrir para as techs novas, para as coisas novas que a Konami vinha lançando, porque se você tem o Upstart Goblin no teu deck, você acaba tendo 37 cartas para usar no main deck. Então eu quero que você use mais do que isso, eu quero que você compre as cartas novas. Então eu vou acabar tirando esse comodismo dessas cartas que já existem, como o Upstart Goblin, por exemplo. Assim como aconteceram com várias staples antigas, Judge, se for banido em algum momento, Warning também, Torrential, esse tipo de cartas que era muito usado no Yu-Gi-Oh! Antigo, digamos assim, até 2014, até o meio de 2014 por aí. E o Upstart Goblin tava nessa vibe. Tinha uma época em que os decks estavam procurando em como colocar, porque eu estava carente de boas defesas, de boas staples, de boas cartas. E o Upstart Goblin supria essa tua necessidade, simplesmente diminuindo a quantidade do teu deck para você ver mais a tua engine, por exemplo. Fazia sentido. Eu queria tirar cartas do meu deck para eu poder ter maior consistência. Lembrando que o conceito de consistência no jogo não é comprar cartas, não é adicionar cartas necessariamente. É fazer o que você quer fazer. Isso é consistência. Eu posso ter um deck de 60 cartas em que eu não tenho nenhuma carta de compra e ele pode ser consistente mesmo assim. Como? Bom, se eu quero fazer uma Isolde, se eu quero fazer um Needle Fiber na época, se eu quero fazer algum bicho específico, o meu objetivo é colocar 2 materiais para virar aquela carta que conecta minha jogada inteira. E aí eu acesso meu deck inteiro. Eu não preciso sair adicionando cartas, não preciso comprar cartas. Eu preciso ter um grupo de cartas que faça a mesma coisa. E aí eu buildo o meu deck para que eu veja essa combinação de cartas absolutamente todo o jogo. E aí eu tenho a tal consistência. Por exemplo, mesmo sem que eu precise comprar cartas. Por exemplo, né, você tem um deck atualmente como um deck de Rika, por exemplo, que é um deck que tende a não usar um Prosperity porque o extra é muito apertado, e aí você não usa desastre, porque você precisa das peças do combo, não tem espaço para usar extravagância, pelo mesmo motivo do Prosperity, então você não usa cartas de compra. Você acaba podendo usar TTTs, por exemplo, mas carta de compra não. E mesmo assim, o deck é muito consistente a ponto de eu poder esticar a quantidade de cartas. E de lá pra cá, o power level do jogo aumentou, como eu fiz nessa minha playlist aqui em cima falando sobre power level do jogo, onde a consistência veio forte para os arquétipos, tá? Então, mesmo sem comprar cartas, você pode sim ter decks consistentes. É claro que comprar cartas acaba sendo melhor, se eu puder, né? Eu posso ter a versatilidade de ver essas cartas se eu puder usar um pote, por exemplo. É interessante. Pote porque eu compro 2. Banir 10 é um custo baixo, a depender do deck que eu estou usando, tá ligado? Porque eu moldo meu deck de acordo e as cartas que eu perco, que poderiam tirar fôlego do meu deck a longo prazo, para ter um possível mid-late game, o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo não tem mid e late game. O Yu-Gi-Oh! Contemporâneo precisa de um early game forte. E para um early game forte é bem melhor eu comprar 2 do que comprar uma, por exemplo. Então é melhor usar um Desastre da Vida do que usar um Upstart. Como o poder das cartas está muito alto e eu posso construir uma jogada absurda com uma carta, eu posso comprar um College, eu posso comprar um Crossout, ou eu posso comprar um Push, eu acabo podendo, ou se eu fizer a jogada inteira passar e eu precisar de uma defesa de side, eu acabo podendo usar o Prosperity, que é bem melhor. Porque tudo bem que eu vou pegar só uma carta, mas eu olhei 6 cartas no topo do meu deck, eu vou escolher a carta que eu quero e eu pego pra minha mão essa carta. O impacto individual de uma carta hoje é muito maior do que o impacto individual de uma carta lá atrás. Então acaba sendo bem melhor, obviamente, ter um Prosperity do que eu ter um Upstart. Se for pra ter carta aleatória, é melhor ter 2 com o Desires do que eu ter uma com o Upstart, que ainda dá 1000 de vida pro oponente. Ou ainda, eu posso acabar usando uma carta que tem a versatilidade de Go em Seco, de principalmente roubar um bicho problemático do oponente, ou no mínimo, forçar uma interação, uma carta seca que eu vou dar, que eu sei que eu vou forçar a interação do cara. Se eu tiver no formato de hand trap, eu olho a mão dele, tiro uma carta, ou então eu compro 2, ela tem essa versatilidade, é bem melhor ter uma carta como um TTT, ou um TTT fake ainda por cima, porque, né, faz meio que a mesma coisa. Então, tudo isso faz com que o uso dessa carta seja quase que irrelevante. Eu diminuí o tamanho do meu deck para ter consistência, não é algo mais do Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, tá ligado? Porque com 40, 43, 45, 47, a depender de como é montar o deck, porque a gente tem muita questão de deck de tipo, muitas cartas que alcançam outras cartas através de outras cartas, isso faz com que o meu deck seja consistente, mesmo sem eu precisar ter 37 cartas no meu deck. Porque a dinâmica do jogo atual é diferente. O power level aumentou, o power creep aumentou. Então,
você consegue construir jogada sem precisar ter essa carta aqui. E se você opta por fazer o seu deck com 37 cartas, tendo essa carta aqui, simplesmente porque eu quero ter 37 cartas e eu acho que isso é o conceito de consistência no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, cara, vai lá. Muitas vezes você vai estar jogando, por exemplo, e seria melhor do que você ter um Upstart e você ter um TTT. Você ter, ao invés de ter 3 Upstart, ter 3 TTTs. Seria melhor eu ter um Mind Control, que é uma carta que vai forçar a interação, porque a chance de eu ter em 5 cartas uma camada de jogada agressiva, que é o que o Yu-Gi-Oh! Atualmente é agressivo com a engine, sem falar que você usa múltiplas e múltiplas cartas que chegam na carta que você quer já na engine, faz com que você queira que essa carta aqui fosse uma hand trap, fosse uma carta Going Second, fosse um TTT, que pode ter várias funções, inclusive de comprar cartas em um segundo. Quando você vê essa carta na tua mão, porque você quer ter 37 cartas no teu deck, você vai preferir, na maioria das vezes, que ela seja uma outra carta. A não ser que ela seja um acelerador pro teu deck de alguma forma, de ter spells no seu cemitério seja uma coisa útil. Ou então que o meu deck tenha um potencial de quebra-boards. É claro que você tem que pesar um monte de coisa. Por exemplo, no Peril, e até acho que faz um certo sentido a depender de como tá a pool de Peril no formato. Acho que até faz um certo sentido de se usar isso aqui. Mas, e no Sky Strike principalmente, porque ele acaba deixando o deck meio turbo, né? Porque o Sky Strike tem as cartas second que eu posso comprar, e aí eu tenho mais spell no cemitério para duplicar o efeito das minhas spells, faz sentido. Em um deck como o Sky Strike, né? Ele melhora a minha linkage, por exemplo, ele melhora a minha engage, ele melhora meu Idle Ankle dando take, ele melhora meu Afterburn spawando monstro spell, dando essa dupla funcionalidade. Faz total sentido nesse deck, por exemplo. No Poder até faz um certo sentido, mas aí a gente transporta pro formato atual, onde em um formato aberto, com decks de combo, que tem essa lacuna de muitas buscadas, como o deck de Manádio, como era o deck de Infernable pré-Banlist, por exemplo, como vários decks, acaba tendo muito draw no formato. E acaba que se você der um Upstart Goblin em um formato que tem muito draw e tomar um draw porque você deu um Upstart, é desesperador. Então esse Upstart basicamente é melhor sendo qualquer outra coisa no teu deck, no bloco de cartas onde a gente faz a decklist atualmente, tá ligado? É engraçado em ver como isso aconteceu. Pode ser que tenha sim decks que queiram usar o Upstart Goblin, tá ligado? Mas eu quero dizer que um conceito muito mais específico do que já foi. Antes era um conceito bem óbvio. Você quer que o teu deck seja mais consistente, você usa 37 cartas no teu deck, usando 3 Upstart Goblin, já que você pode, tá ligado? E tinha uma época até, olha a camada de loucura que o jogo era. Tinha uma época em que você até tinha que ponderar se você quer fazer isso realmente usando o Upstart Goblin, porque você dá 1000 de vida pro oponente. Dá 1000 de vida é difícil pra matar ele, você dá mais food pra um Soul Charge, tá ligado? Teve uma época em que isso aconteceu, a dinâmica de um Upstart Goblin comprando uma carta pra você e dando 1000 de vida pro oponente, era um monstro a mais que o cara ia invocar no Soul Charge. O Soul Charge dele ficava maior por causa do teu Upstart. Era uma dinâmica bem doida. Mas enfim, é só interessante, é mais uma carta que coloca esse nível de evolução no jogo, tá ligado? Esse é o tipo de carta que não tem assim, preferia que permanecesse lá e foda-se. Mas é o tipo de carta, como o Mind Control foi, como o Change of Heart foi, como os Net Steel, talvez, esse tipo de carta, onde não tem esse impacto todo, principalmente porque essas são cartas que interagem com o Going Second do Yu-Gi-Oh, né? A Instant Fusion já foi uma carta sempre que ficava no Thousand Eyes. A partir do momento que você usava era pra fazer e o Thousand Eyes te ajudava no Going Second. A partir do momento, e tinha um formato muito de Link na época do Orkut. A partir do momento que um Instant Fusion vira um Millennium Eyes, que é anti-hand trap, tá errado. A partir do momento que um Instant Fusion vira uma Kit, que é start de jogada, tá errado. Então acaba saindo da equação. Mas mais de conta, esse tipo de coisa, Change of Heart, esse tipo de carta até pode voltar, e é bom que volte. O Upstart Goblin, idem. É diferente de carta de engine, tá ligado? Como a Harpa, como Gato do Prankids, como o Engage, como esse tipo de coisa, de decks que foram metas até recentemente. E aí sim, não precisa voltar, porque coloca camadas desnecessárias no jogo. Essa carta, não. E não só isso, não tem impacto. Tudo bem que pode ter alguma engine que, voltou e não teve impacto. De todo caso, em algum momento pode ter. Ele incha a quantidade de decks no jogo, o que é diferente de ser essa carta aqui. Eu só queria trazer isso, tá ligado? Só pra mostrar pra vocês o quão bizarro é a gente pensar nisso, né? Em como o Upstart Goblin, que era uma carta que já moldou tanto em como a gente pensava as decklists, simplesmente não existe, é irrelevante atualmente. Duvido que tenha algum deck que queira usar o Upstart assim de bobeira, tá ligado? Não é uma staple que vai ser usada em todo o deck. Pode ter uma utilidade aqui e ali, dentro de um Sky, dentro de um Pearl que se sentiu prejudicado por causa do Sleep A2, por exemplo. Mas nem de longe é o que já foi, e isso é doideira. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais.